Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde. A gente vai trazer notícias atualizadas. O Vasco aí buscando nomes para poder reforçar o seu plantel, para fazer bonito aí, que foram ventilados entre ontem e hoje no Vasco da Gama. A ação aí do Bruno Henrique e Luiz Gustavo, hein? A gente vai falar muito sobre isso. Vou passar aí a atualização. E ó, é o seguinte, o Vasco envolvendo aí o Campeonato Brasileiro daqui a pouco, em abril, o Campeonato Carioca, certo, gente? Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui para as notícias, né? O Vasco hoje treinou, gente. Foi sábado, mas o Vasco pegou forte aí, certo? Foi dia de reapresentação para tentar recuperar aí 3 jogadores, né? Situação aí muito preocupante aí, envolvendo o Nenê com problema também, mal aí, entregue no departamento médico, e o Bambu. O Vasco tentando recuperar esses jogadores a tempo para o jogo que acontece no Mané Garrincha, terça-feira, às 21h10. Enquanto isso, a tendência, se não tiver esses jogadores à disposição, é que o nosso treinador, o Maurício Barbieri, age aí com naturalidade e venha repetir a equipe aí que venceu o Resende na última partida. Com responsabilidade. Vou falar mais uma vez aqui para a galera uma informação. O Santiago Reis, né, que é um nome aí que o Vasco estava negociando, certo? A parada deu uma esfriada por conta aí de outros volantes aí que o Vasco negocia, do Aranguiz, né? Deu uma esfriada. O Flamengo tem interesse no jogador. O jogador foi sugerido ao Flamengo. Além do Benfica, né? Tem aí contra o tempo. Deixa eu falar uma coisa aqui para a galera. Há quem diga que esse jogador já teria um pré-contrato assinado com o Vasco. Muito se fala de Coutinho, muito se fala de Isco, muito se fala aí de Ramos Rodrigues. Vamos aguardar para a gente poder ver, certo? Negócio que vocês podem ter certeza. O Vasco vai trazer uma camisa 10 aí de impacto. E por falar em nome de impacto aí, a gente vai colocar algumas declarações aqui, porque são nomes fortes, né? Então, eu preferi com o Luiz Gustavo, aquele jogador que foi de seleção brasileira. Depois ele fala do Bruno Henrique, jogador, falar aqui sobre a situação do zagueiro Vitor Tormena, que pode... Vamos lá, vamos colocar aqui as novidades. Muitas pessoas acostumaram a tratar o Vasco como vira-lata. Vamos lá. O Vasco procede. O Erivelton, o Luiz Gustavo, tá jogando aonde mesmo? Al Nassr. Ele tá no time do Cristiano Ronaldo e do Talisca, tá? Isso havia acontecido, muito mais ligados ao clube, identificados ao clube do que o Luiz. Vasco seria um caminho natural. Outra alternativa é a do Alan, que já se naturalizou italiano. Realmente teria interesse aí de voltar. Saudita, né? 16 jogos, 4 gols e 2 assistências, estava lá. Se o Flamengo não quiser renovar com o Bruno Henrique, você pode ter certeza que vai ter 6, 7, 8, 10 clubes disputando o Bruno Henrique. E é natural que o Vasco esteja entre esses. Não é a primeira vez que o Bruno é colocado em dúvida por conta da questão física, né? Quando ele chega para o Flamengo, vocês vão lembrar que ele tinha um problema no olho, ele tinha sofrido uma contusão no... As pessoas me perguntaram, Laureano, que papo é esse aí de Bruno Henrique, né? Vasco negocia com um volante, tá? E hoje surgiu essa situação aí do Bruno Henrique, que está no entrave aí de renovação com o Flamengo. Então está esclarecido. Não sou eu que estou falando, é o Jorge Nicola. Estou colocando aqui sem maquiagem e sem sacanagem para a galera poder tomar conhecimento do que tem de concreto. E ele vai falar aqui no final do vídeo sobre a situação do Tormena, jogador lá do Braga. Quero pedindo novidades sobre o Vasco.
Queria contar sobre o Tormena. Dei detalhes no vídeo de agora à tarde, mas já antecipo para vocês. O Vitor Tormena é um zagueiro brasileiro formado na base do São Paulo, foi muito jovem para Portugal, passou pelo Gil Vicente, passou pelo Portimonense, está 3 temporadas e meia no Braga. É titular absoluto do 4º maior clube do futebol português. E foi um nome sugerido pelo pessoal da 777, os scouts da 777 encontraram no Vitor Tormena um zagueiro brasileiro que seria o número perfeito para o Vasco. Forte, rápido, bom no jogo aéreo, também tem qualidade para sair jogando. O que pegou foi a pedida do Braga. Consegui essa confirmação agora há pouco. O Braga pediu 4 milhões de euros fixos para vender o jogador. Esse valor equivale a mais ou menos 22 milhões de reais. Depois pediu ainda 750 mil euros para poder, de olho na venda futura. O Vasco considerou o valor muito caro e acabou fechando com um Capasso por $1,5 milhão, menos da metade. E aí, na comparação, ficou difícil para fechar de fato com o Tormena. Mas é alguém que vai estar sempre no radar do coisa, tá? Vai estar sempre no radar do Vasco. É bom a gente ficar de olho. Então tá aqui, galera. A gente coloca aqui para vocês uma fonte aqui para a galera não achar que a gente está inventando. Então, nomes fortes aí, certo? Se eu fosse o Vasco, corria rápido para acertar com o Santiago Reis, que o Mulambo já está de olho, certo? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!